Vamos a mais uma aula de hoje. E essa aula, ela vem para somar com as demais, né? Com as anteriores. Então, a gente já falou bastante sobre sentimentos, falamos sobre emoções, falamos sobre o estado de presença, fizemos alguns exercícios para o estado de presença. Então, espero que tenham treinado e, à medida que a gente vai treinando esse estado de presença, a gente vai se conectando mais com os nossos sentidos, com as nossas sensações, com o nosso corpo, né, que é essencial para esse estado de presença. E então, o grande desafio também é a gente levar esse estado de presença para outros momentos da nossa vida, né? Para outras situações. Quando a gente está sentado, num ambiente tranquilo, é tudo mais fácil. Então, a gente treina nesses ambientes para adquirir essa habilidade, adquirir essa competência e depois levar para as outras situações em nossas vidas. Tá? Porém, a gente já pode, através de técnicas, também treinar esse estado de presença em situações que são mais desafiadoras. Então, hoje a gente vai falar sobre esse estado de presença em situações mais desafiadoras e vamos fazer também alguns exercícios. Então, se você puder, faça esse exercício junto comigo, né? Deixa um espaço aqui assim já mais aberto para você poder fazer os movimentos, para você poder fazer as técnicas que eu vou propor. Tá? Então, a ideia é levar esse estado de presença na execução dessas técnicas. Essas técnicas a gente vai utilizar bastante o corpo, a gente vai utilizar técnicas que são isométricas. Daria para falar muita coisa sobre essas técnicas, mas eu vou focar em alguns aspectos que eu acho que é interessante pelo que a gente já vem falando, né? Um desses primeiros aspectos é conduzir a execução dessas técnicas com o estado de presença. Sei que no começo pode ser um pouquinho difícil, às vezes até engraçado, né? Porque a pessoa está se conhecendo, né? Descobrindo as suas limitações e tudo mais. Então, isso às vezes dificulta manter ali no estado de presença. Mas, como falei, né? É realmente um desafio de você sair do estado de presença, voltar. E é diferente também de simplesmente fazer como às vezes é falado assim, né, de uma forma bem focada, de você meio que se fechar ali e fazer os exercícios. Então a gente tem que tomar bastante cuidado de não cair num aspecto mecânico, né, de você estar fazendo simplesmente por fazer ou simplesmente focado em ficar mais forte ou ficar mais flexível. Então, essas outras duas características que eu queria trazer à tona, né? Porque a gente vai fazer técnicas que realmente fortalecem bastante e então fica mais forte o convite de você fazer os exercícios, porque olhar é uma coisa, fazer o exercício é outra, né? É uma experiência totalmente diferente e olhando muitas vezes a gente acha que é fácil, mas durante a execução você percebe o quanto trabalha e o quanto fortalece. E nas técnicas isométricas a gente faz o exercício e permanece na posição, o que significa que a gente vai trabalhar
os músculos ali de uma forma constante, trabalhando bastante a resistência, ou seja, em contrário assim de muitas outras técnicas de esporte que às vezes faz um movimento bem repetitivo, né, de vai e volta. Então nesse exercício a gente vai e permanece parado na posição, né, estabiliza na posição. E isso vai trabalhar não só os músculos maiores, mas também vão trabalhar músculos menores. E então a tendência é a musculatura esquentar e muitas vezes até sentir um tremor na musculatura, porque ela não está aguentando ali a resistência. Então esses tremores é uma referência também de como que você está, né, do seu condicionamento para esse tipo de exercício. Então o ideal realmente é a gente chegar nesse ponto, também não precisa exagerar, né? A gente sempre vai tomar bastante cuidado com relação às articulações, né? Então sempre quando você estiver fazendo o exercício, a gente pode exigir um pouco mais da musculatura, pode ir em termos de força, aí um cuidado maior com o alongamento e com a flexibilidade com relação às articulações, um cuidado ainda maior. A gente sempre vai observar qual parte do corpo está sendo mais solicitada, pois ali vai ser a nossa referência de limite. E também vai ser a nossa referência para a gente se concentrar ainda mais, ou seja, durante a execução dos movimentos, a gente está usando o próprio corpo para se concentrar, né? Então, por isso que muitas vezes a gente fala de meditação em movimento, né? Tem os exercícios que a gente faz mais interno, né? E tem exercícios de concentração, de trazer esse estado de presença com o movimento. E então, se você vai aprimorando essa capacidade de manter esse estado de presença, mesmo fazendo essas técnicas, mesmo fazendo força, vai ser muito mais fácil de você manter esse estado de presença em outras situações. Então, existem diversas explicações que a gente poderia até se aprofundar nesse tema, mas por hoje, chegando nessa ideia já é suficiente, tá? A ideia será apresentar algumas técnicas, ainda não é uma aula completa, mas já passar uma movimentação. Essa movimentação que eu estou falando é uma ligação entre uma posição e outra, tá? Essa movimentação entre uma posição e outra, ela é super importante também. Ela também está muito ligada com o estado de presença, o estado de consciência do nosso corpo, né? Então, por exemplo, vou fazer uma flexão do tronco, né? E de repente você simplesmente faz assim, fiz a flexão do tronco, mas o estado de consciência, no estado de presença que você fez esse movimento é muito pobre, né? É muito limitado, né? O pé estava de qualquer jeito, as mãos estavam de qualquer jeito, não tinha nenhuma conexão com a respiração, né? Não tinha nenhuma conexão com a sensação que o corpo está nos dando, né? Nos está proporcionando. Então, eu vou fazer essa mesma flexão novamente com um outro estado de presença, com uma outra concentração, outro nível de concentração, e veja o quanto é diferente, tá? Só no visual já dá para perceber. Agora, quando você faz
aí a sensação ainda será maior, né? Essa percepção será ainda maior. Então vamos, por exemplo, colocar uma gestualidade, deixar os dedos das mãos firmes, estendidos, os braços estendidos, e quando você inspira, você eleva os braços, traciona a coluna, aí você mantém os pulmões cheios. Perceba que nessa posição já está havendo uma tração, aumentando o espaço entre as articulações, trabalhando a força muscular das costas, dos braços, dos ombros. Agora eu faço uma torção já soltando o ar, o meu pé fica consciente, estendido, aí eu solto o ar, flexiono o tronco para frente. Num primeiro momento eu relaxo, descontraio a musculatura, desço, aproveito o momento que eu solto o ar para descer mais um pouquinho, trabalho o alongamento do dorso do pé, estendendo o pé. Depois eu puxo o pé para trás, avanço mais um pouquinho, me concentro nas regiões que estão sendo mais solicitadas. Essas regiões diferem muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão sentir mais a parte posterior da perna, aqui assim. Algumas pessoas vão sentir essa região das costas. Então, cada um vai ter a sua experiência. Então, agora dê a sua máxima flexão. Para voltar, existem diversas formas. Vamos voltar usando as mãos, tocando as pernas, estendendo bem as costas. Voltei ainda com o tronco inclinado, ou melhor, girado para o outro lado, e depois giro para frente. Então, todos esses movimentos contam, são importantes, e você fazendo com consciência, ou seja, você vai manter o seu estado de presença e vai explorar muito mais o seu corpo. Então, vou passar agora mais uma sequenciazinha, usando também força muscular, né? A gente, nessa posição aqui que eu dei como exemplo para ilustrar a questão da movimentação e da riqueza de coisas que acontecem ao longo do exercício, a gente trabalhou um pouco mais o alongamento e a flexibilidade. Nos próximos exercícios a gente vai trabalhar um pouquinho de força, de alongamento e também de flexibilidade. Isso é interessante porque no nosso cotidiano, né, nas relações de estresse, nas relações de ansiedade, a gente ativa o nosso sistema de luta e fuga, né, ou mesmo de congelamento, né, de você ficar mais parado, mais travado, mais apático, sem energia. E essas técnicas, elas também vão estar estimulando, elas estimulam a nossa força, a nossa energia. Então, às vezes, a pessoa está muito ansiosa, por exemplo, que está com uma energia que não consegue ficar parado, né? Sabe aquela coisa, já está sempre movimentando. Então, precisa utilizar essa energia. Então, essa é uma forma de utilizar essa energia, já canalizando ela para esse estado de presença, né? Usando ela de uma forma mais consciente. Então, acaba sendo um excelente exercício regulatório. Então, enquanto eu estou falando, você pode fazer a posição também para o outro lado, que é super importante a gente sempre compensar, né? Sempre fazer igual de um lado para o outro. Então, eu citei o exemplo da pessoa que está muito ansiosa e
ativa. Então, vai ajudar nesse sentido de gastar energia, né? De queimar essa energia, às vezes também com raiva, né? A pessoa está com muita raiva, precisa fazer alguma coisa, né? Não dá para lutar, então usa essa energia para treinar bastante as técnicas que a gente está fazendo hoje. E por um outro lado também, muitas vezes a pessoa fica apática, fica sem vontade, sem energia, fica para baixo. Aí vai usar essas técnicas também, talvez com um tempo de permanência um pouco menor, sem dar tanta intensidade, porque a pessoa está com energia baixa. Então, vai fazendo gradativamente e isso vai ajudar a pessoa a aumentar a sua energia, a sua vitalidade. Que também é importante, né, esse aspecto da gente encontrar esse balanceamento entre as diversas situações de estresse. E o próximo exercício que a gente vai fazer, a gente vai ficar em pé, tá? E ficar em pé tem um aspecto super legal, super interessante, que foi objeto de pesquisa de médicos brasileiros. E é interessante que eu, e com quem eu aprendi, né, o próprio De Rose já fazia isso há muitos e muitos anos. Então, o que eles chegaram foi uma coisa muito interessante, muito simples, que é a forma como você se levanta. Então, a gente está no chão aqui, né? E como você passa para a posição em pé. Não sei se você já observou ou se observou, muitas vezes a necessidade de colocar a mão no solo, a pessoa vai subindo, quase que se arrastando. Então, isso está mostrando que está faltando força, alongamento e flexibilidade. Então, essa pesquisa que eles fizeram foram reproduzidas em várias partes do mundo e chegou à conclusão que a forma como você se levanta pode ser um indicativo da sua qualidade de vida. Tá? E então, você treinar já essa forma de se levantar já vai ser um grande avanço também na sua qualidade de vida, que você vai ganhar mais flexibilidade, mais força, mais mobilidade. Tá? Então, essa palavra é muito importante, essa característica é muito importante, mobilidade, porque às vezes a pessoa ganha muita força, mas perde em mobilidade, ou seja, ainda continua com um corpo tenso. E é possível ter mais massa muscular e ter também essa mobilidade, essa flexibilidade, essa maleabilidade. As tensões do cotidiano nos distanciam dessa mobilidade, porque, como o nome diz, né? Tensão, tensiona, então contrai e inibe de fazer os movimentos com mais tranquilidade, com mais leveza. Então, vou passar algumas possibilidades de se levantar sem o apoio das mãos. E normalmente eu passo isso numa sala onde existe bastante espaço, esse piso é macio. Então, se você vai fazer em casa, se você sente que tem essa dificuldade, você vai fazer devagar, com cuidado, porque uma das tendências que existe, né, para quem está no meio do caminho, assim, não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Tem pouca flexibilidade, geralmente os joelhos estão já mais para cima, né? Então essas pessoas estão dentro dessa categoria. Aí a tendência, quando vai subir, é a força não ir totalmente para cima, né? Ela acaba indo um pouco para trás. Então aí pode dar uns passos para trás ou cair para trás. Então
tome cuidado nesse sentido, tá? Então, o ideal é você fazer o seguinte, né? Tá aqui com as pernas cruzadas, deixa as laterais dos pés no solo, inclina o tronco um pouquinho para frente e sobe. Isso, aí fica em pé. E para sentar, a mesma coisa. Se isso é difícil para você, você pode fazer o seguinte, pode elevar um dos joelhos, pode ser que seja mais fácil o esquerdo ou o joelho direito, e ainda sem apoiar as mãos no solo, mas apoiando ainda a posição no seu corpo, né? Apoiando as mãos no seu corpo já é melhor. Você pode fazer assim. Você usou o apoio, né? Mas já foi um apoio no próprio corpo, já facilitou. Mais uma possibilidade é passar as pernas para trás, colocar a ponta dos pés no solo, retirar os joelhos do solo e ficar em pé. Ainda tem mais uma possibilidade, se isso ainda for difícil, pelos calcanhares estarem elevados, então o equilíbrio pode ficar muito instável, você pode sair daqui, passar as pernas para trás, aí coloca um pé assim à frente e sobe. Então você vai descobrindo aí para você qual que é a posição, né, a forma que você consegue fazer hoje e vai se esforçando para conseguir fazer isso só com a força muscular, a flexibilidade das articulações, o alongamento das pernas. E nota que não é só a questão das pernas, mas é a consciência de como você posiciona o seu tronco, ou seja, voltamos aí para a questão da consciência corporal e para o estado de presença, para você ter a percepção de como você vai usar o seu corpo, ok? Então vamos fazer mais uns 2 exercícios que vão trabalhar bastante a força. Você vai segurar os dedos das mãos, vai entrelaçar os dedos atrás das costas e vai estender os braços. Deixa os braços bem estendidos, né? Eu entrelacei os dedos, deixei só os polegares e indicadores estendidos. Eu vou voltar aqui para de frente. Então, olha só, lembra dos movimentos, né? Afasta os pés com bastante consciência, gira o pé esquerdo para fora, gira o tronco, flexiona bem o joelho. Aí aqui vai depender do limite de cada pessoa, da articulação, dos joelhos. E quanto mais você desce, conseguindo chegar num ângulo assim de 90 graus, a sensação fica melhor, né? Você vai estimular mais a força das suas coxas, das suas pernas. Os braços continuam estendidos, ajudando a projetar o peito mais para frente, a encaixar melhor as vértebras da coluna. Agora você flexiona o tronco, aproximando a cabeça lá do dedão do pé, tomando cuidado de não levar o quadril lá para trás. Isso é uma forma de dar uma roubadinha, né? De aliviar o peso, deixa o quadril alinhado. E mantenha a respiração tranquila aqui embaixo. Se der, puxa mais os braços para frente, para cima
E quando retornar, você vai elevar o tronco. Chegou com o tronco na verticalidade, estenda o joelho, traz o pé para frente e o tronco. Vamos compensar juntos para o outro lado. Girou, abaixou bem o quadril. Fica aqui, sente como o seu corpo reage, mantenha-se concentrado, mantenha sua respiração consciente. Depois solta o ar, vai lá embaixo, puxa os braços para frente e estabiliza a sua respiração, a atenção nos seus músculos, nas suas articulações. Vai curtindo a posição, vai curtindo o seu corpo. Agora, com a inspiração, eleva o tronco, chegou com o tronco na verticalidade, estende o joelho devagar, ou seja, com consciência. Vamos soltar as mãos e juntar os pés. Vamos girar o tronco para o lado direito, deixa os pés juntos, eleva os calcanhares, flexiona os joelhos, sem pressa, com bastante atenção, fixa o olhar num ponto. Chegou lá embaixo, vamos fazer mais um exercício de força, agora usando bem a força dos braços. Aqui a gente vai usar também a força do abdômen para segurar a lombar, né? Então muitas pessoas podem sentir a musculatura lombar porque o abdômen não está forte, né? Precisa de mais energia. Aí precisa treinar esse exercício mais vezes e aumentando a permanência gradativamente. Você pode puxar o quadril para frente para estimular mais a força na região abdominal. Você pode flexionar os cotovelos também, isso vai usar mais a força dos braços. Sobe devagar. Eu estou usando a ponta dos dedos, mas no começo você pode começar treinando com as palmas das mãos no solo. E aqui você vai também aumentando o tempo de permanência com os pulmões cheios. Vamos juntar os pés, traz um pé à frente, traz o outro e vamos sentar aqui e deixei uma permanência relativamente curta, talvez para algumas pessoas já foi um pouco forte. E numa prática normal, né, numa prática regular, a gente vai trabalhando com as pessoas que estão começando, a gente vai regulando a intensidade das permanências e dos níveis de dificuldade dos exercícios, né? Então, esses exercícios que eu passei hoje não precisa elaborar tanto, né? Mas dá para pegar já alguns princípios da forma de execução, não só mecânica, mas trazendo essa percepção, essa consciência de como você vai regulando a sua respiração, a posição e o seu estado de presença, que é o fundamental. Então, quando você começa a fazer tudo isso, mantendo o seu estado de presença e fazendo mais exercícios,
um atrás do outro, mais seguido, a gente vai aumentando a complexidade e com isso a gente vai aumentando a nossa capacidade de resiliência, que é fundamental para a gente viver nesse mundo cheio de tensão, de estresse. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje e muito obrigado. Tendo dúvidas, sugestões, pode mandar nos comentários, mandar mensagem para a gente, tá ok? Muito obrigado.